Meu nome é Gideão, e esta é a minha história. Cresci durante o domínio do Império Midianita, que era um regime cruel e terrível. Eles sufocaram nosso povo com seu controle de ferro, deixando meu povo devastado e quebrado. No entanto, isso foi a nossa ruína. Meu povo havia pecado contra o Senhor de muitas maneiras diferentes. Como resultado, o Senhor nos entregou ao controle dos midianitas por 7 anos. Por causa da brutalidade dos midianitas, fomos forçados a construir castelos, cavernas e montanhas como esconderijos para nós mesmos, para que pudéssemos sobreviver. Sempre que os israelitas vendiam suas colheitas, invasores de Midian, Amaleque e do povo do Oriente atacavam nossa terra, acampando na terra e destruindo as colheitas. Eles deixavam meu povo sem nada para comer, levando todas as ovelhas, cabras, gado e jumentos. Essas hordas hostis, que chegavam com seus animais e tendas, eram densas como uma nuvem de gafanhotos. Eles chegavam em bandos de camelos que eram numerosos demais para contar. Eles permaneciam lá, até que a região fosse completamente saqueada. Os midianitas eram um povo do deserto e dominavam meu povo por causa do uso eficaz de camelos. Por causa de seus erros, nosso trabalho era em vão. No final, todos os seus produtos e gado eram roubados depois de trabalharem duro para trazê-los à fruição. O pecado faz isso. Nos rouba do que trabalhamos arduamente para conquistar. Muitos homens realizados perdem tudo na vida, porque não param seus pecados. Tudo está perdido, a fim de ganhar o que, em retrospectiva, parece ser nada. Por causa dos midianitas, meu povo está atualmente à beira da fome, confrontado com um longo período de humilhação, trabalho infrutífero, pobreza e um inimigo superior. Meu povo clamou ao Senhor Deus por ajuda. Quando clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor enviou um profeta aos israelitas. O profeta disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu vos tirei da escravidão no Egito. Eu vos resgatei das mãos dos egípcios e de todos os que vos oprimiam. Expulsei vossos inimigos e vos dei a terra deles. Eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Mas vós não me ouvistes. Deus falou através do profeta, lembrando Israel de tudo o que ele fez por eles no passado. Para enfrentar sua crise atual, Israel precisava de um lembrete. Então, um dia, um homem estranho veio e sentou-se sob a grande árvore em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Eu estava malhando trigo no fundo de um lagar para esconder o grão dos midianitas, quando o anjo do Senhor apareceu e disse: Herói valente, o Senhor está contigo. Eu estava malhando trigo no lagar. Isso não era apenas desafiador, mas também embaraçoso. Tradicionalmente, o trigo era malhado em áreas abertas em colinas, onde a brisa era usada para separar o joio do grão. Não era prática típica malhar trigo em um lugar afundado, como um lagar. Esse era um lugar de privacidade. Eu não poderia fazer uma eira em um dia aberto e trazer o trilho ou a pisada por medo dos midianitas, que estavam acostumados a vir e levá-lo assim que fosse malhado. O homem misterioso falou dizendo: O Senhor está contigo, homem valente. Essa era uma saudação estranha para mim. Não parecia que o Senhor estava comigo, e não parecia que eu era um homem valente. Onde está a valentia? Eu sou apenas um homem simples, vivendo uma vida muito comum. O homem até me encontrou em meu dever diário. Eu respondi: Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? E onde estão todos os milagres que nossos antepassados nos contaram? Não disseram eles que o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Mesmo sabendo das incríveis obras que Deus havia feito no passado, eu não pude deixar de me perguntar por que não via essas mesmas obras maravilhosas no presente. Eu acreditava que o problema era com Deus. Não tinha Ele nos abandonado. Isso me incomodava. Israel estava nessa condição. Então, o estranho homem se virou para mim e disse: Vá com a força que você tem e resgate Israel dos midianitas. Eu estou enviando você. Eu era apenas um homem comum, inseguro de minhas próprias habilidades.
Não conseguia me ver como alguém que poderia fazer grandes coisas para o Senhor Deus. Eu me considerava insignificante, inseguro. Eu perguntei: mas como posso resgatar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menor em toda a minha família. Então, o homem único disse-me: eu estarei com você, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Você pode acreditar nisso? Eu estava prestes a embarcar em uma jornada estranha, e minha jornada começaria com uma tarefa impossível. Este é um grande império, uma potência mundial, e eu deveria derrotá-los como uma luta de wrestling com uma única pessoa. Quem sou eu? Quem sou eu para enfrentar os poderosos midianitas? Poderia este ser um anjo do Senhor diante de mim? Como eu deveria saber? Eu o testarei com uma oferta. Não é errado eu pedir um sinal confirmando. Faz sentido. Se este é verdadeiramente o Senhor, ele deveria revelar isso para mim. Eu respondi a ele: se encontrei alguma graça aos seus olhos, mostre-me um sinal de que é você quem fala comigo. Por favor, não se afaste daqui até eu voltar para você e trazer minha oferta e colocá-la diante de você. E ele respondeu: eu esperarei até você voltar. Com pressa voltei para casa. Preparei um cabrito jovem e, usando uma cesta de farinha e um pouco de água, assei pão sem usar fermento. Então, levando a carne em uma cesta e o caldo em uma panela, trouxe-os para fora e os entreguei ao estranho que estava em pé sob a grande árvore naquele momento. O homem disse-me: coloque a carne e o pão sem fermento sobre esta rocha e despeje o caldo sobre ela. E eu fiz conforme me foi dito. Então, o homem tocou a carne e o pão com a ponta da vara em sua mão, e o fogo subiu da rocha e consumiu tudo o que eu havia trazido, e ele desapareceu. Quando percebi que era o anjo do Senhor, gritei: ah, Senhor soberano, estou condenado. Vi o anjo do Senhor face a face. Este milagre do fogo, juntamente com os outros aspectos de toda essa experiência, me convenceram de que tudo isso era do Senhor. A aparência do anjo do Senhor foi completamente humana em seu caráter. Mas o Senhor respondeu: tudo bem, não tenha medo, você não morrerá. Então, construí um altar ao Senhor ali, e o nomeei Yahweh Shalom, que significa: o Senhor é paz. O altar permanece em Ofra. Um altar é qualquer estrutura sobre a qual ofertas, como sacrifícios, são feitas para fins religiosos. Era uma plataforma elevada com uma superfície plana. Um altar era uma prática comum em meu tempo. Mesmo nosso antepassado Noé construiu um altar ao Senhor depois de deixar a arca. Em algumas instâncias, Deus mesmo instruiu a construção de um altar após realizar um ato milagroso de libertação. O propósito de tal altar era servir como um memorial e ajudar as futuras gerações a lembrarem das grandes obras do Senhor. A lei determinava que qualquer altar feito de pedras deveria ser construído usando pedras naturais não cortadas, pois o uso de ferramentas nas pedras as profanaria. Agora eu havia construído um. Fiz isso como um ato de adoração e consagração ao Senhor, com quem acabei de ter um encontro face a face. Já não estava mais aterrorizado por Deus. Naquela mesma noite, o Senhor me disse: pegue o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele que tem 7 anos, derrube o altar de Baal de seu pai e corte o poste de Aserá que está ao lado dele. Sacrifique o touro como oferta queimada no altar, usando como lenha a madeira do poste de Aserá que você cortou. Eu tinha que derrubar o poste de Aserá. Aserá, ou Astarte, é o nome de uma deusa pagã da fertilidade e o objeto de culto de madeira dedicado a ela. O nome Aserá significa aquela que enriquece na literatura ugarítica. Ela era chamada de Senhora Aserá do Mar. Ela era adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Ela era adorada pelos fenícios como Astarte, pelos assírios como Istar e pelos filisteus como Aserá. Logo após a morte de Josué, o culto a Aserá assolou Israel devido à conquista incompleta de Canaã. Meu próprio povo abandonou o Senhor e serviu Baal, o deus pagão dos cananeus, e Astarote. A nação de Israel estava em um estado de comprometimento. Inicialmente lutamos contra a cultura pagã dos cananeus, depois a tememos e, em seguida,
coexistimos com ela pacificamente. As pessoas são sempre chamadas a ser diferentes por Deus. Era o padrão de Deus para Israel ser diferente das nações ao seu redor, mas eles não obedeceram. O pecado sempre machuca, sempre acorrenta. Josué tinha fé em Deus e acreditava em suas promessas proféticas. Por causa da liderança de Josué, sua geração conheceu o Senhor. No entanto, as gerações vêm e vão. A nova geração não conhecia Deus. A nação começou com desobediência incompleta e comprometimento. Em vez de expulsar os cananeus, fomos afetados pela adoração pagã perversa dessa nação pagã. Agora, este é Aserá. Aserá era a deusa da fertilidade. Aserá era caracterizada por um tronco de árvore sem membros plantado no chão. O tronco era geralmente esculpido em uma representação simbólica da deusa. Como resultado da conexão com árvores esculpidas, os locais de adoração a Aserá eram comumente chamados de bosques. O peso dessa responsabilidade pesava muito sobre meus ombros, mas eu sabia que não podia fugir do desafio. Deus detesta completamente a idolatria. Ela traz a ira de Deus sobre os envolvidos. A idolatria traz maldições sobre o povo e a terra. A idolatria incita a ira de Deus. Ela profana e polui as pessoas e a terra. Então, levei 10 dos meus servos e fiz conforme o Senhor havia ordenado. Mas fiz à noite, porque temia os outros membros da casa de meu pai e as pessoas da cidade. Na minha comunidade, Baal era adorado ao lado de Yahvé. Deus me chamou para colocar minha própria casa em ordem primeiro. Na manhã seguinte, quando os moradores da cidade começaram a se mexer, alguém fez a surpreendente descoberta de que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Aserá ao lado dele havia sido cortado. Em seu lugar, um novo altar havia sido construído e nele estavam os restos do touro que havia sido sacrificado. As pessoas começaram a perguntar umas às outras: quem fez isso? Após investigarem e fazerem uma busca cuidadosa, descobriram que fui eu. Tragam o seu filho, exigiram os homens da cidade ao meu pai. Ele deve morrer por ter destruído o altar de Baal e por ter cortado o poste de Aserá. Eles não tiveram dificuldade em determinar quem havia sido responsável pela profanação do altar. Eu fui imediatamente exposto ao público. Por causa de Baal e Aserá, meu próprio povo estava preparado para acabar com a minha vida. Isso mostra o quão poderosa era a adoração a Baal naquela época. A heresia havia se tornado a religião principal. Meu povo adorava Baal porque acreditavam que ele era o deus do clima. E como o sucesso de seus empreendimentos agrícolas estava diretamente ligado ao clima, as pessoas o adoravam. As pessoas adoravam Baal ainda mais durante os tempos econômicos difíceis, causados pela tirania do povo midianita. Eles não perceberam que, ao não se voltarem para Deus, estavam apenas piorando as coisas para si mesmos. Mas meu pai gritou para a multidão que o confrontou: vocês estão defendendo Baal? Vocês vão defender o seu caso? Quem defender seu caso será morto pela manhã. Se Baal realmente é um deus, que ele se defenda e destrua aquele que derrubou seu altar. Meu pai fez um argumento muito lógico para preservar minha vida. Desde então, passei a ser chamado Jerubaal, que significa que Baal se defenda, porque eu havia derrubado o altar de Baal. Logo após este evento, os exércitos de Midian, Amaleque e o povo do Oriente formaram uma aliança contra Israel e cruzaram o Jordão, acampando no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor me revestiu de poder. Eu agora precisava do meu próprio exército. Toquei a trombeta do carneiro como um chamado às armas, e os homens do clã de Abiezer vieram em meu auxílio. Também enviei mensageiros pelos territórios de Manassés, Aser, Zebulon e Naftali para convocar seus respectivos guerreiros, e todos eles responderam. Por causa desse empoderamento divino, consegui reunir um número impressionante de tropas em pouco tempo. 32.000 homens vieram me seguir na batalha. Isso ainda é um empreendimento poderoso. Antes de partir, eu precisava ter certeza de que era realmente Deus quem me enviou. Eu precisava de um segundo milagre para confirmar sua palavra. Eu não era um homem cavalheiresco. Fui criado como o menor na minha família,
e meu clã também era o menor. Isso não é algo que eu faço todos os dias. As pessoas realmente vão seguir um homem humilde como eu? Sim, o Senhor me deu um sinal, mas eu precisava de outro. Farei um teste que apenas o Senhor pode realizar. Disse a Deus: se você realmente vai usar-me para resgatar Israel, como prometeu, prove para mim desta maneira. Esta noite colocarei um velo de lã no eirado. Se pela manhã o velo estiver molhado com orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que você vai me ajudar a resgatar Israel, conforme prometeu. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando me levantei cedo na manhã seguinte, espremi o velo e enchi uma tigela inteira de água. No entanto, isso não mudou realmente nada. Eu precisava de algo mais. Antes de serem muito críticos comigo, vocês deveriam considerar o desafio que estava à minha frente. Muitos imediatamente recusariam tal chamado, sem sequer considerar permitir que Deus confirmasse. Minha pequena fé ainda era maior do que nenhuma fé. Então eu disse a Deus: por favor, não fique bravo comigo, mas deixe-me fazer mais um pedido. Deixe-me usar o velo para mais um teste. Desta vez, deixe o velo permanecer seco, enquanto o solo ao redor esteja molhado de orvalho. Assim, naquela noite, Deus fez como eu pedi. O velo estava seco de manhã, mas o solo estava coberto de orvalho. Isso era tudo o que eu precisava saber. Estou pronto. Então, meu exército e eu nos levantamos cedo e fomos até a fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto do Monte More. O Senhor me disse: você tem muitos guerreiros com você. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, os israelitas se gabarão de terem se salvado por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo ou assustado, pode deixar este monte e ir para casa. Agora, isso era um grande teste para a minha fé. Meu exército de 32.000 homens já estava em desvantagem contra os 135.000 midianitas. Mesmo assim, Deus achava que seu exército era grande demais. Então, 22.000 homens foram para casa, restando apenas 10.000 que estavam dispostos a lutar. Eu fiquei com apenas 10.000 homens. A visão de um enorme exército inimigo fez muitos soldados israelitas temerem. A maioria dos homens estava realmente assustada. Agora as chances eram de 13-1. Mas o Senhor me disse: ainda há muitos. Leve-os à fonte, e eu os testarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando levei meus guerreiros à água, o Senhor me disse: divida os homens em 2 grupos. Em um grupo, coloque todos aqueles que apanharem água em suas mãos e a lamberem com suas línguas, como cães. No outro grupo, coloque todos aqueles que se ajoelham e bebem com suas bocas no riacho. Este parecia um teste peculiar. Talvez fosse porque aqueles que levavam a água em suas mãos e a levavam à boca eram melhores soldados, pois mantinham os olhos em seus arredores, mesmo ao beber. Apenas 300 dos homens beberam de suas mãos. Todos os outros se ajoelharam e beberam com suas bocas no riacho. Então o Senhor me disse: com estes 300 homens, eu o resgatarei e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Envie todos os outros para casa. O Senhor Deus queria que as chances fossem tão ruins que a vitória seria claramente dele. Raramente pensamos que o tamanho pode ser um impedimento para o trabalho de Deus. No entanto, é mais difícil confiar verdadeiramente em Deus quando temos muitos recursos maravilhosos à mão. Então, coletei as provisões e os chifres de carneiro dos outros guerreiros e os enviei para casa, mas mantive os 300 homens comigo. Deus me assegurou que a vitória era certa, mesmo que agora com apenas 300 homens. Agora, o exército de Israel era menos de 1% do seu tamanho original, e a proporção era de 400 soldados midianitas para cada soldado israelita. Eu só podia confiar no Senhor Deus, pois não havia mais nada em que confiar. Agora estou aqui. O acampamento midianita estava no vale, logo abaixo de mim. Naquela noite o Senhor disse: levante-se, desça ao acampamento midianita, pois eu lhe dei vitória sobre eles. Mas se você estiver com medo de atacar, desça ao acampamento com seu servo Pura. Ouça o que os midianitas estão dizendo, e você ficará muito encorajado. Depois disso,
você estará ansioso para atacar. Eu estava com medo. Então levei meu servo e fui até a borda do acampamento inimigo. Agora estava no acampamento inimigo, ainda com medo. Os exércitos de Midian, Amaleque e o povo do Oriente haviam se estabelecido no vale como um enxame de gafanhotos. Seus camelos eram como grãos de areia na praia do mar, numerosos demais para contar. Eu me aproximei no momento exato em que um homem estava contando a seu companheiro um sonho que teve. O homem disse: eu tive esse sonho, e no meu sonho, um pão de cevada rolava para baixo, entrando no acampamento midianita. Ele atingiu uma tenda, virou-a e achatou-a. Seu companheiro respondeu: seu sonho só pode significar uma coisa. Deus deu a Gideão, filho de Joás, o israelita, a vitória sobre Midian e todos os seus aliados. Deus permitiu que eu visse uma grande confirmação de sua obra futura. Isso obviamente não foi coincidência e nem um golpe de sorte. Deus usou a situação para construir minha fé e funcionou muito bem. Não foi por acaso que o homem sonhou naquela noite, nem que contou a seu amigo naquele momento, nem que eu cheguei ao exato lugar onde ouvi o homem contando o sonho. Até meus inimigos estavam cheios de medo. Quando estamos fracos na fé, muitas vezes tornamos nossos inimigos mais fortes do que realmente são. Na verdade, quando ouvi o sonho e sua interpretação, me curvei em adoração diante do Senhor. Deus queria que eu encontrasse encorajamento nessa visita ao acampamento inimigo. Isso mostra que, quando o Senhor Deus nos pede para fazer coisas difíceis por Ele, Ele não cruza os braços e espera que façamos tudo sozinhos. Ele está lá para nos guiar, nos manter e nos encorajar o tempo todo. Então, voltei ao acampamento israelita e gritei: levantem-se, pois o Senhor lhes deu a vitória sobre as hordas midianitas. Dividi os 300 homens em 3 grupos e dei a cada homem um chifre de carneiro e um jarro de barro com uma tocha dentro. Minha fé era contagiosa. Tendo recebido encorajamento, não pude deixar de espalhar esse encorajamento aos outros. E meu encorajamento construiu a fé deles. Eu disse a eles: mantenham seus olhos em mim. Quando eu chegar à borda do acampamento, façam exatamente como eu fizer. Assim que eu e aqueles comigo tocarmos os chifres de carneiro, toquem seus chifres também em todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Era pouco depois da meia-noite, depois da troca da guarda, quando eu e os 100 homens comigo chegamos à borda do acampamento midianita. De repente, tocamos os chifres de carneiro e quebramos nossos jarros de barro. Então, todos os 3 grupos tocaram seus chifres e quebraram seus jarros. Segurávamos as tochas ardentes em nossa mão esquerda e os chifres na direita, e todos nós gritamos: uma espada para o Senhor e para Gideão. Esse grito não foi resultado do orgulho, mas sim mostrou sabedoria no ataque. Claramente, os midianitas já estavam com medo da espada de Gideão, e gritar ajudou a enviá-los ao pânico. Os soldados midianitas acordaram para uma explosão de barulho, luz e movimento, vindo de todas as direções. Cada homem ficou em sua posição ao redor do acampamento e assistiu enquanto todos os midianitas corriam em pânico, gritando enquanto fugiam. Quando os 300 homens tocaram seus chifres de carneiro, o Senhor fez com que os guerreiros no acampamento lutassem uns contra os outros com suas espadas. Aqueles que não foram mortos fugiram para lugares distantes. A primeira fase da batalha não foi entre Israel e Midian, mas quando os midianitas lutaram entre si. Então enviei mensageiros aos guerreiros de Naftali, Aser e Manassés, que se juntaram na perseguição ao exército de Midian. Também enviei mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cortem-lhes os caminhos nos cruzamentos do rio Jordão, em Bet-bara. Embora Deus tenha começado a obra com um pequeno número de soldados, uma vez que o trabalho começou, eu queria que muitos se envolvessem no trabalho. Assim, todos os homens de Efraim fizeram como lhes foi ordenado. Eles capturaram os 2 comandantes midianitas, Oreb e Zibe, e os executaram. Continuamos a perseguir os midianitas. Depois o povo de Efraim me questionou: por que você nos tratou assim? Por que não nos chamou quando foi pela primeira vez lutar contra os midianitas?
Eles discutiram calorosamente comigo, mas eu respondi: o que consegui realizar comparado a vocês? Não são até mesmo as sobras das colheitas de Efraim melhores do que a safra inteira do meu pequeno clã de Abiezer? Deus deu a vocês a vitória sobre Oreb e Zibe, comandantes do exército midianita. O que eu consegui em comparação com isso? Quando os homens de Efraim ouviram minha resposta, sua ira diminuiu. Os homens de Efraim pareciam se importar mais com o reconhecimento do que com o bem geral de Israel. Em vez de estarem com ciúmes do reconhecimento que outros receberam, eles deveriam ter ficado felizes que o povo de Deus foi resgatado e que eles tiveram alguma participação na vitória. O ciúme muitas vezes impede o trabalho de Deus. Eu não desafiei o orgulho deles, mas sim acalmei seu orgulho, elogiando-os e dando-lhes o reconhecimento que pareciam desejar. Mais importante, eu os desafiei a se envolverem no trabalho de Deus que estava em andamento. Minha resposta foi uma maneira sábia de lidar com a contenda quando havia trabalho para o Senhor a ser feito. Então atravessei o rio Jordão com meus 300 homens. Embora exaustos, continuamos a perseguir o inimigo. Ainda estávamos para capturar os 2 reis de Midian. Quando chegamos a Sucote, pedi aos líderes da cidade: por favor, deem aos meus guerreiros um pouco de comida. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zalmuna, os reis de Midian. Mas os oficiais de Sucote responderam: capture primeiro Zeba e Zalmuna, e então alimentaremos seu exército. Isso me irritou profundamente. Eles não foram convidados a se envolver na batalha em si, mas apenas a apoiar aqueles na linha de frente. Em vez de ajudar, o povo de Sucote e Penuel teve uma desculpa. Eles não queriam apoiar a luta contra Midian até que a batalha já estivesse ganha. Então eu disse: depois que o Senhor me der vitória sobre Zeba e Zalmuna, voltarei e rasgarei sua carne com os espinhos e cardos do deserto. Dali, fui até Penuel e fiz o mesmo pedido, mas obtive a mesma resposta. Então eu disse ao povo de Penuel: depois que eu retornar vitorioso, derrubarei esta torre. Mas nesse momento, Zeba e Zalmuna, os 2 reis midianitas, estavam em Carcor com cerca de 15.000 guerreiros. Continuei na ousadia do Senhor, liderando um ataque surpresa corajoso. Isso não era o mesmo que 300 atacando um vasto exército, mas ainda era um pequeno exército contra um muito maior. Eu tinha visto Deus fazer grandes coisas em circunstâncias semelhantes antes. O trabalho anterior de Deus me encorajou a confiar em Deus para grandes coisas no presente. Contornei pelo caminho das caravanas a leste de Noba e Jogueba, pegando o exército midianita de surpresa. Zeba e Zalmuna fugiram, mas eu os persegui e capturei todos os seus guerreiros. Sou persistente. Lutei até a batalha ser vencida e persegui os líderes da oposição. Agora minha promessa a Sucote. Voltei da batalha, capturei um jovem de Sucote e exigi que ele escrevesse os nomes de todos os 77 oficiais e anciãos da cidade. Então voltei para Sucote e disse aos líderes: aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim dizendo: capture Zeba e Zalmuna primeiro, e então alimentaremos seu exército cansado. Então peguei os anciãos da cidade e os castiguei com espinhos e cardos do deserto. Também derrubei a torre de Penuel e destruí todos os homens da cidade. Depois perguntei a Zeba e Zalmuna: os homens que vocês mataram em Tabor, como eram eles? Eles responderam: como você, pareciam filhos de reis. Eram meus irmãos, os filhos de minha própria mãe, exclamei. Tão certo como o Senhor vive, se vocês não os tivessem matado, eu não mataria vocês. Virando-me para Jéter, meu filho mais velho, eu disse: mate-os. Mas Jéter não desembainhou sua espada, pois era apenas um menino e estava com medo. Então Zeba e Zalmuna disseram: levante-se e faça você mesmo. Como homem, faça isso. Então fiz exatamente isso e tirei os ornamentos reais dos pescoços de seus camelos. Após isso, os israelitas disseram a mim: seja nosso governante, você e seu filho e seu neto, pois você nos resgatou de Midian. Mas eu respondi: não governarei sobre vocês, nem meu filho. O Senhor governará sobre vocês. Entendi que não era meu lugar assumir o trono sobre Israel,
e que o Senhor Deus era o rei sobre Israel. Essa deveria ser a verdadeira atitude de todos aqueles que o Senhor Deus levanta para liderar e libertar seu povo. Sua liderança nunca deve parar na soberania. Seu negócio nunca é o de suplantar o governo divino, mas de interpretá-lo e levar o povo ao reconhecimento e submissão a ele. O povo estendeu um manto, e cada um jogou nele um brinco de ouro que tinha coletado do saque. O peso dos brincos de ouro foi de 43 quilos, sem incluir os ornamentos reais, os pendentes, as vestes de púrpura usadas pelos reis de Midian, ou as correntes dos pescoços de seus camelos. Fiz um éfode sagrado do ouro, e o coloquei em Ofra, minha cidade natal. Mas logo todos os israelitas se prostituíram adorando-o, e isso se tornou uma armadilha para mim e minha família. Eu não tinha erguido um ídolo, mas fiz um éfode, uma imitação daquela maravilhosa veste usada pelo sumo sacerdote. Eu simplesmente fiz isso para lembrar as pessoas da adoração a Deus, e não para ser adorado em si. Mas, infelizmente, se formos meio centímetro além do que a palavra de Deus permite, sempre nos metemos em confusão. Isso foi um grande erro. O povo de Israel gostava de adoração idólatra. O belo e caro éfode se tornou uma armadilha para mim, minha família e todo o Israel. A beleza artística tem uma maneira de nos impressionar e dar uma sensação de admiração, mas não é necessariamente uma impressão ou admiração piedosa. Muitas vezes, pode distrair nosso foco do Senhor. Em contraste com este éfode, Deus ordenou que seus altares fossem feitos de pedra não trabalhada, para que a atenção de ninguém se focasse na beleza do trabalho do entalhador de pedras. Assim, Midian foi subjugada e humilhada perante os filhos de Israel, e eles não mais ergueram suas cabeças em orgulho. A terra teve paz por 40 anos em meus dias. Fui morar em minha própria casa. Tive 70 filhos, pois tinha muitas esposas, mas consegui servi-los como um juiz e guiá-los. Essa é a história de como o povo de Israel derrotou Midian, que nunca se recuperou, e ao longo do resto da minha vida houve paz na terra. Minha história é um testemunho da força duradoura que existe em todos nós, esperando ser despertada pelo propósito e alimentada pela fé. Espera inspirar outros a abraçarem seus próprios destinos, a se erguerem acima da adversidade e a nunca subestimarem o poder de Deus. Deus me fez um vitorioso sobre os midianitas. O Senhor me disse para ir com minha força. De fato, eu tinha força, mas não como normalmente pensamos. Eu tinha a força do cuidado, porque me importava com a situação humilde de Israel. Eu tinha a força do conhecimento, porque sabia que Deus havia feito grandes coisas no passado. Eu também tinha a força do espiritualmente faminto, porque queria ver Deus realizar grandes obras novamente. Meu nome é Gideão, e esta é a minha história.